Você contrata alguém para trabalhar na sua casa. Sua família reclama que não tá bom o serviço. Você demite. Você contrata outra pessoa. Sua família reclama. Você demite. Você contrata mais um e a família reclama mais. Talvez não sejam os contratados que estão trabalhando errado. Talvez seja só você que não sabe contratar. Mas se você está contratando as pessoas para trabalhar na sua casa e elas não estão fazendo o serviço direito, já é muito ruim, porque você está desperdiçando seu dinheiro, não é? Mas até agora, estamos falando de você desperdiçando o seu dinheiro. O problema é só seu, no máximo da sua família. Agora, quando você contrata e demite, num pequeno espaço de tempo, um monte de auxiliares, desperdiçando dinheiro público, aí o que está sendo jogado fora é dinheiro seu, meu e de toda a sociedade. Olha para você ver. Eu vou explicar meu ponto de vista, mas antes, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar as coisas que a gente colocar por aqui. Quando qualquer governante toma posse, ele nomeia seus secretários, ministros, varia de lugar para lugar, mas tem alguns cargos que sempre se repetem: secretário de saúde, secretário de educação, de meio ambiente, obras, etc. O que a gente pode esperar? O que qualquer administrador que se preze deve minimamente fazer. Logo depois da eleição, no período de transição, ele deve verificar como deve viabilizar seu plano de gestão, verificar o que deve ser feito, analisar os possíveis ocupantes de cada cargo, traçar metas, planejar e logo depois da posse, nomear a equipe para pôr a mão na massa. Dá para trocar esses secretários? Claro, depois de um tempo, com missões cumpridas, metas atingidas e outras coisas. A não ser se algum deles cometer algum crime ou fizer uma grande besteira. Mesmo assim, aí já começa a aparecer a culpa de quem nomeou por não levantar o histórico, nem conhecer direito quem estava nomeando. Sim, hoje é sobre isso. Uma das principais funções de um prefeito: nomear secretários. Ficar colocando e tirando gente pode mostrar um monte de coisas, todas elas significando jogar dinheiro público no lixo. E a gente já paga um monte de imposto para ter que aceitar isso. Claro que podem ser inúmeras causas, mas logo no início da gestão não tem essa de pressão política, reforma do secretariado ou da estrutura administrativa. Não é disso que eu tô falando. Normalmente, mandar secretário embora um após o outro é 1. Escândalo ou 2. Ineficiência. E nesse caso, há grandes chances de a culpa ser do próprio gestor que, por óbvio, errou ao nomear. Os problemas de desempenho de um secretário podem ser, por exemplo, despreparo, incompetência ou desarticulação. Ou as três coisas. Um secretário despreparado é, via de regra, alguém que não sabe o que fazer. Repito, não sabe o que fazer. Guarda isso. Ou ele não tem formação na área, ou não tem experiência na área, ou não conhece a área. É simplesmente um peixe fora d'água. Isso quer dizer, em primeira análise, que o prefeito que nomeia um secretário assim não está nem aí para o dinheiro público que vai pagar o salário para ele, nem para o dinheiro público que o secretário vai desperdiçar fazendo contratações e compras erradas. Lembra do que eu disse? Ele não sabe o que fazer. A culpa é dele em ser secretário de saúde, educação, finanças, etc. Sim e não. Sim, porque mesmo não sabendo nada, aceitou o cargo. Não, porque não foi ele que nomeou a si mesmo sem saber nada. Já o secretário incompetente é, na maior parte das vezes, alguém que não sabe como fazer. Ele pode até ter alguma formação e experiência, já pode até ter ouvido falar do assunto e até já ter trabalhado como colaborador de alguma empresa da área, mas na hora de gerenciar a coisa pública é uma atrapalhada após a outra. Você certamente já ouviu falar de alguém que trabalhava até bem na iniciativa privada. E na hora de lidar com licitações, burocracia de Estado, contratações públicas, não conseguiu. Isso se deve a um fato importante. As maneiras de executar as coisas na iniciativa privada e no poder público são diferentes em inúmeros casos. Um é pior do que o outro? Nem sempre. Só que o diretor da escola privada, por exemplo, pode escolher quem vai contratar para trabalhar. Já na escola pública, a regra é trabalhar com quem passou no concurso. Percebe? São coisas diferentes, mas não necessariamente uma pior do que a outra. O secretário incompetente simplesmente não consegue fazer o serviço da pasta andar. Não consegue entregar o serviço da saúde, da educação, do transporte, ou o que quer que seja para que ele tenha sido nomeado. Ele não sabe como fazer, mas está gastando dinheiro público a cada dia que passa na função. A culpa é dele? Sim. Não. Sim, porque ele aceitou sem se inteirar dos trâmites e processos que tinham que ser feitos para cumprir suas missões. Não, porque não foi ele que se nomeou sem analisar o currículo ou entrevistar para se certificar que ele era a melhor contratação. Por último, mas não menos pior do que os anteriores, está o secretário desarticulado. Se o despreparado não sabia o que fazer e o incompetente não sabia como fazer, o desarticulado simplesmente não consegue fazer. E isso acontece por vários motivos. Ele pode ser até um bom profissional, mas não saber liderar equipes.
Ele pode ser até um bom executor, mas não saber lidar com fornecedores. Ele pode ser até um bom pagador, mas não ter orçamento disponível. Ele pode ser até um bom empreendedor, mas não conseguir captar os recursos necessários. O erro é dele em estar na função? Sim e não. Sim, porque ele aceitou o emprego sem saber das condições que enfrentaria. Não, porque não foi ele que ignorou o período de planejamento e colocou alguém que não tinha ciência do cenário que ia enfrentar. Eu volto a dizer, pode fazer troca de secretário na gestão? Claro! Mas antes é preciso saber nomear secretários para não ter que ficar trocando toda hora. Porque a cada troca é atrasar trabalho, mudar a rota e, com isso, uma probabilidade gigante de ter jogado no lixo um caminhão de dinheiro público que foi usado ou desperdiçado pelo secretário anterior. Um secretário que gasta um monte de dinheiro comprando um produto que não serve vai ser substituído por alguém que não vai aplicar aquele produto. Com isso, o dinheiro que foi usado para comprar foi embora junto com o produto errado. Mas eles vão te esconder esse desperdício. Eles vão chamar de recomeço. Recomeçar todo mês nada mais é do que a desculpa de gestor picareta que não resolveu nada, mesmo depois de gastar um monte de dinheiro público vindo dos suados impostos que as pessoas pagam. E olha que eu nem comecei a falar da corrupção, nem do secretário que pede para sair porque não aguenta o que o prefeito está fazendo. Esse assunto para uma outra conversa. No fim das contas, você percebeu que o troca-troca de secretário reflete, na verdade, 1. Falta de planejamento antes do mandato, 2. Falta de conhecimento sobre a gestão e 3. Falta de capacidade para administrar coisa pública? Despreparado, incompetente e desarticulado pode ser justamente quem está cometendo sucessivos erros na hora de nomear secretários. Esses erros têm nome e sobrenome: desperdício de tempo e de recursos públicos. Perceba que eu nem falei daquele gestor centralizador que nomeia os secretários, mas quer tomar conta ele mesmo de cada folha que é impressa em cada secretaria. Lembra do que eu falei lá no início? A troca de secretários repetidas vezes pode ocorrer por problemas de desempenho dos secretários. Mas pense bem, quem nomeou tanta gente que não tem desempenho que preste? São eles, mas não são só eles que não sabem o que fazer, como fazer ou não conseguem fazer. Eu repito, uma das principais tarefas do gestor é saber nomear a equipe. E não se engane, ele tem que pensar nisso desde o momento que saiu o resultado da urna. Porque a cada vez que ele faz uma sequência rápida de substituições no secretariado, ele está jogando no lixo o nosso dinheiro público, que ele pagou em salários, custeio e investimento que ali na frente ele ia entender que não servem mais. O que não serve mais é gente que te chama para ir para frente, mas está na verdade te puxando para trás. Mas essa é só a minha opinião e eu muitas vezes prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse é o Olha Para Você Ver, com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou Braulio Flores, mas também tenho espinhos. Até a próxima.